Fala galera, beleza? Vinícius na área e hoje mais um vídeo, dessa vez trazendo algumas dicas. Só que é um vídeo muito parecido com o como administrar a desvantagem, mas dessa vez é o como administrar a vantagem. Primeiramente, eu vou pedir que vocês comecem a dar likes nos meus vídeos. Por quê? Porque isso aumenta a divulgação, isso me faz ficar mais animado a fazer vídeo. Também comente coisa legal, seja me perguntando, ou me elogiando, ou qualquer coisa assim do gênero. Isso me ajuda, cara, sinceramente. Isso aí dá um gás assim pra eu fazer vídeo. Principalmente porque agora fico sem tempo, né, por causa da faculdade. Mas, deixa disso, vamos agora pro vídeo. Como administrar a vantagem? O que eu entendo como administrar vantagem, cara, é basicamente você pegar uma pequena vantagem e aumentar ela de uma forma que seu time não possa perder ela. O que eu digo é, você pegar uma vantagem em kills e transformar a vantagem em torres, uma vantagem em um dragon, em um baron, alguma coisa do gênero. Coisas no qual seu time não vai desgastar ela em 5 segundos, ou com alguma teamfight besta. O que eu digo é o seguinte... Eu fiz um vídeo dando algumas dicas de como você administrar a desvantagem, mas agora eu vou dar algumas de como administrar a vantagem. A primeira que eu quero falar é a vantagem em lane. O que fazer quando a sua matchup, por exemplo, é favorável? De duas uma. Caso você consiga fazer uma pressão de abate no inimigo, por exemplo, você está de Phantom contra um Gangplank, por exemplo. Eu vou conseguir porque é uma das piores matchups pro Gangplank. Simplesmente você pula em cima do Gangplank e mata. Você tem que zonear. A coisa mais importante, por exemplo, é o seguinte. Você tem duas opções quando você faz o seu zone. Que eu sinceramente eu não sei qual delas eu prefiro, porque isso depende muito da situação. Você pode frisar a sua lane de modo a, por exemplo, a lane do cara puxar para sua torre. Aí você pode fazer o seguinte... Repara o jeito que eu controlei a wave alguns segundos atrás. Ele limpou, ele foi com a catapulta, a wave estava vindo e eu comecei a tancar um pouco. Eu poderia ter inclusive tancado mais. Se eu tivesse ficado parado aqui, tomando os hits dos minions, eu perderia um pouco de vida, perderia. Mas os meus minions iriam chegar e travar a wave aqui. E o cara ia ficar sem conseguir farmar. Ele ia perder no mínimo uma wave e meia, talvez, nessa brincadeira. Porque eu não deixaria que a wave chegasse na torre. Isso é um dos jeitos que você pode fazer para controlar a wave. Você transforma ela de tal modo em que ela fique travada em uma região próxima da torre, mas não tomando hit dela. Você pode fazer isso para administrar, por exemplo, caso você esteja por exemplo, de vantagem com um campeão late game. Vamos supor que você conseguiu pegar uma vantagem de Jax contra, sei lá, qualquer campeão contra um Garen, por exemplo. Você conseguiu fazer pegar um abate dele por algum milagre do universo. E agora você não quer avançar a wave porque você pode correr o risco sim de ser solado. Ou de tomar muito combo, pressão dele. O que você faz é ficar próximo da torre, farmando. Você impede ele de farmar e ainda assim consegue farmar de boa. E mais importante que isso, você consegue dar dano nele sem ele conseguir dar tudo de volta. Por quê? Porque a torre vai estar impedindo. Você dá uma porrada... Se dá duas porradas, ele dá uma, só que ele não pode dar outra por causa da torre. Essa é a principal vantagem. Você vai fazendo isso ao longo do tempo e o cara alguma hora vai ter que voltar à base. Outro modo de pensar é você puxar a wave. Caso você tenha muita pressão, por exemplo, você tem a possibilidade de fazer uma Tiamat jogando com algum tipo de lutador. Você pode, por exemplo, mudar um pouco a build para alternar e expandir a sua vantagem. Por exemplo, fazendo uma Tiamat. Você está jogando de Jax ou de Fiora, algum campeão que faça a uma Hidra Titânica ou uma Hidra Raivosa. E em vez de você, ou de Renekton inclusive, em vez de você partir para um Cutela Negra ou uma Trindade, outra coisa, você fazer uma Tiamat para você conseguir exercer uma pressão de push melhor e pressionar o inimigo contra a torre. Você pode fazer isso também. É uma das principais meios de você administrar a vantagem, as pequenas vantagens, como eu disse. Agora, quando você está jogando com um campeão, por exemplo, que não exerce uma pressão de lane tão grande, o que você pode tentar fazer é ser mais grid. Por exemplo... em vez de estou jogando de Gangplank, eu comecei com o Anel de Doran, porque eu estou numa match muito complexa. Estou jogando contra a Irelia. Teoricamente, contra a Irelia, eu tenho que rushar a Trindade o mais rápido possível,
para conseguir forçar as trocas com ela. Mas se eu perceber que a Irelia é muito ruim, por exemplo, o que eu posso fazer? Fazer uma batedora. Porque aí eu vou conseguir aumentar a minha vantagem no mid-game. Eu vou atrasar um pouco a Trindade? Eu vou. Só que em compensação eu vou acelerar o resto dos itens. Isso é um exemplo. Mudar um pouco a build para ser lá mais grid, por exemplo. Agora vamos passar, por exemplo, para as vantagens em mid-game. Vamos supor que você esteja com... Você esteja jogando Irelia. Irelia é um campeão que snowbala muito. A partir da Trindade ela começa a destruir tudo que ela encontra. Você fechou essa Trindade bem cedo por causa que você conseguiu 3 kills na lane. O que você deve fazer? A partir do momento que você leva a sua T1, você tem que rotacionar. É o melhor exemplo que eu consigo te dar. Isso não vale só para Irelia. Isso vale para qualquer campeão do jogo, em qualquer posição, em qualquer laner. Quando você leva a sua T1, é sua obrigação você ir rotacionar. Você não fica na lane quando a T1 cai. Não no início do jogo. Você tem que ir lá pro mid, avançar o wave junto com o mid. Você tem que, por exemplo, se você for ADC e levou a sua T1 do bot, você pode subir pro top e ajudar o seu top a levar a T1. Você pode tentar forçar um Dragon e depois ir mid. Você pode rotacionar junto com o seu suporte. Esse tipo de coisa. Você tem que tentar. Não significa que você tem que deixar de farmar. Muito pelo contrário, você tem que continuar farmando. Mas você não tem que ficar na sua lane sem torre farmando loucamente. Você tem que avançar a lane. Você tem que puxar a lane o mais rápido possível. E depois ir andar pelo mapa. Fazer uma pressão. Rotacionar é a coisa mais importante que você deve fazer, independente do campeão. A partir do level 6, alguns campeões já têm essa facilidade para roaming. A Ahri, a Catarina, a Kali, entre outros diversos magos. Magos com Ghost, por exemplo, a Syndra, o Victor, entre outros. A partir desse nível, você já tem a possibilidade de conseguir fazer rotações no bot. Vá no bot, tenta garantir um double kill, pegar um dragão. Você tem que expandir a sua vantagem. Essa é a lógica da solo queue. Você tem que transformar uma pequena vantagem em uma vantagem maior. E essa vantagem maior transformar em algo no qual o seu time não vai conseguir perder. Tipo um dragon ou uma torre. Esse é um exemplo. Ou então, por exemplo, fazer split push. Caso você seja um lutador que proporcione um split push de maneira forte, como a Irelia, a Fiora, Gangplank, entre outros diversos, simplesmente faça split push. Split push ganha jogo. Se você conseguir, de certa forma, aumentar a sua vantagem através do farm e da pressão por abate de uma maneira tão grande a ponto de você conseguir, por exemplo, lidar com 2, 3 jogadores do outro time de maneira isolada, sozinho, já ganhou o jogo praticamente. Essa é a lógica. Ou você transmite a vantagem para outro time, ou você aumenta a sua vantagem de tal forma em que o outro time não vai conseguir lidar. Agora as vantagens late game. Geralmente as vantagens em late game se resumem a vantagens em objetivo. O que eu quero dizer com vantagens em objetivo? São barons, dragons, torres. O que a vantagem de torres ela traz? A vantagem de torres no early game ela traz mais dinheiro. Ela aumenta a sua itemização, mas com o passar do jogo, ela não aumenta ela aumenta a sua itemização, mas a principal parte das torres é você conseguir fazer as rotações de maneira mais efetiva e também conseguir pressionar objetivos como o Dragon e o Baron de maneira mais simples. Como por exemplo, vamos supor que as 3 T1, T2 do meu time estejam sem torre, já caiu. O que o time pode fazer é puxar todas as lanes e consequentemente, por exemplo, deixar um split push e 4 fazendo Baron, por exemplo. Se esse do split push não conseguir parar ele de maneira no 1 contra 1, tem que chamar 2, 3 pessoas para parar um split push. Um Baron já é feito já no late game. Um Baron com uns 35, 40 minutos de jogo é evaporado por um time normal, um time comum. Essa é a noção que você tem que ter. A partir do late game você tem que fazer as suas vantagens permanentes se transformarem ou em uma vantagem maior a ponto de, por exemplo, de um Dragon simples virar um Dragão Ancião ou um Baron e assim conseguir fechar o jogo. Ou então fazer teamfights boas.
você tem que analisar que tipo de perfil o seu time tem. Vamos supor que o seu time tem uma Fiora. Vou qualquer tipo de campeão de split push. Geralmente campeões de split push são muito mais aproveitados fazendo split push do que numa teamfight. Você não vai colocar um Tryndamere para tentar bater no ADC. Você vai colocar um Tryndamere para tentar levar uma T3. Analise o seu tipo de configuração do time. Se o outro time tem um time daqueles Malphite Amumu com Orianna, você não vai fazer teamfight contra esse tipo de time. Você vai ou dar pick-off, ou você vai fazer split push. Essa é a lógica. Você tem que contornar algumas situações, ou usar as suas vantagens de maneira inteligente. Você tem que também... O Baron e o Dragão Ancião são as vantagens assim... Vamos dizer assim, vantagens finais. Porque geralmente elas definem a partida. Elas definem a partida do modo que a partir dos 40, se você fizer um Baron e tiver 2 pessoas mortas, já dá pra ganhar o jogo, dependendo do seu time. É isso, guys. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Eu vou ressaltar pela última vez. Não adianta você conseguir uma vantagem em lane. Vamos supor que você está jogando de Fantion. Não adianta você ficar 4/0 de Fantion na lane se você não fizer mais nada com essas 4 kills. Não ir gankar no mid, não ir gankar no bot, não ir fazer um Dragon. Não adianta. Você não vai subir fazendo isso. Você não vai subir se você não levar a torre. Se não fizer pressão no seu oponente. É isso, guys. Eu acho que é o principal ponto. O recado já está dado. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha. Joinha ajuda muito. Sério, cara. Deixa joinha. Joinha ajuda na divulgação do vídeo. Deixa um comentário legal. Me adiciona no LoL se quiser jogar de Gangplank ou semelhantes. Eu ensino tranquilamente. Eu não tenho tempo para assistir a partida de todo mundo, mas eu dou dicas. Eu explico matchup. Eu explico qualquer coisa que você me perguntar. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, um comentário legal e é nóis!